Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos para juntos realizarmos mais um Evangelho no Lar. Estou aqui com a Ângela, né? Estamos aqui preparadíssimos para esse novo encontro, mas nunca é demais relembrar alguns pontos importantes para a realização do Evangelho no Lar. O primeiro deles é o compromisso, né, de estar pelo menos uma vez por mês, naquele dia definido, naquele horário definido, sozinho ou acompanhado pelos amigos, pelos familiares. É importante a definição dessa data e desse horário. E essa definição de data e horário tem muita relação com o apoio do plano espiritual. Nós vivemos acompanhados dos espíritos amigos. E eles estão sempre conosco nesses momentos em especial. Então, é muito importante esse compromisso com a data e com o horário. Outro ponto importante é a água, né? Já que estamos acompanhados pela espiritualidade, é sempre muito bom deixarmos ali uma jarra, uma garrafa, um copo de água, se você estiver sozinho, para que a espiritualidade fluidifique, né, essa água. E após o nosso estudo, né, que vocês possam tomar essa água e também oferecê-la aos seus familiares e amigos. Mais algum ponto, Ângela? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão acompanhando em casa. O Marco lembrou de todos os detalhes importantes para a realização do Evangelho no Lar, né? E nós aqui no nosso SEAC no Lar, com muita alegria, mais uma vez, vamos estudar aqui um capítulo do nosso livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, né? Pelo Espírito de Emmanuel. E com muita alegria pedindo a Jesus, aos benfeitores amigos, que nos inspire para que nós possamos ter um melhor entendimento da leitura e que Ele, sim, como sempre, nos traga grandes ensinamentos que nos apoiem, que nos fortaleça na jornada, na caminhada da vida. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a todos os lares que estão nos acompanhando e todos aqueles lares que você, que está em casa, também vibra por Ele. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando o programa. Via de regra, ele é virtual, mas ele é ao vivo, né? Online, né? Sim. Mas por razões de trabalho, a gente está gravando esse programa de hoje. Então, eu não vou conseguir acompanhar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Que é interagir com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, enfim. Então, peço desculpas a você, pedimos desculpas a vocês pela não interação esta noite. Eu gostaria de fazer uma referência também, Ângela. Eu vi pelo Facebook, o Reginaldo Aguiar é um colega, um amigo nosso, né, que sempre está nos prestigiando no Evangelho do Lar. Sim, sim. E essa semana que passou, a mãezinha dele voltou para a casa espiritual. Então, Reginaldo, um grande abraço, né? Que o Mestre Jesus e os nossos espíritos amigos confortem a família, fortaleçam a família e com certeza a sua mãezinha está acolhida lá nas moradas que Jesus preparou. Um grande abraço, Reginaldo, e meus sentimentos. Pois bem, iniciemos a leitura. Vamos ao nosso texto de hoje, capítulo 11, Abre a Porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Passagem que encontramos em João, capítulo 20, versículo 22. E Emmanuel vem explicando. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes?
Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Emmanuel caprichou nesse texto explicando por que Jesus disse, recebei o Espírito Santo. E agora o Marco vai fazer aquela abertura que a gente adora. Eu gosto sempre de trazer alguns esclarecimentos sobre o autor desses textos evangélicos, E esse texto evangélico, nós o encontramos em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Este é um momento muito especial e nós poderíamos passar aqui vários dias conversando sobre esse momento em que Jesus, após a ressurreição, ele surge para os apóstolos, e eu, estudando um pouquinho esse momento, nessa transcrição do Evangelho de João, nós encontramos realmente o esclarecimento a respeito da reencarnação, em especial dentro do contexto da manifestação do perispírito de Jesus, E o texto, neste momento, quando Jesus aparece aos apóstolos, ele deixa bem claro, Os apóstolos, por 2 vezes isso aconteceu, eles estavam trancados, eles estavam fechados dentro de uma casa em Jerusalém, logo após a crucificação, o julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, essa é uma das provas cabais de que não era o corpo de carne que Jesus, com o qual Jesus se apresentava naquele momento, Há a possibilidade desse corpo perispiritual, por assim dizer, desse corpo espiritual se adensar e realmente tomar todos os contornos da carne, O pulsar do coração, o calor do sangue circulando por todo o nosso organismo, mas isso é adensamento do perispírito. E quiçá Jesus, um espírito puro, faria isso com extrema facilidade,
mas não é o caso, né? Não era o corpo de carne, porque se fosse o corpo de carne de Jesus, ele bateria na porta e teria que, com a abertura da porta, adentrar a esta casa, né? Não é o caso aqui, né? Ele deixa bem claro que era o corpo espiritual de Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco do contexto do apóstolo João. João, ele era um pescador. E quando Jesus o convidou para a missão de ser um apóstolo, ele estava ali junto a seu pai, Zebedeu e Tiago, pescando. Então, nesse momento, Jesus o convida a ser um pescador de almas, né? João foi o apóstolo mais jovem de todos os 12, né? E é impressionante nos lembrarmos aqui que a maior parte da sua vida ele viveu na Ásia Menor, orientando as igrejas daquela região depois que Jesus foi crucificado em Jerusalém. Ele migrou para a Ásia Menor e permaneceu ali perto, na cidade de Éfeso, cuidando das tarefas ali relacionadas aos primeiros grupos cristãos, né? E ele compartilhou esse momento com Paulo, né? Paulo conviveu com o apóstolo João durante 3 anos. Então, muito do que Paulo escreveu vem também desse convívio direto com o apóstolo João, né? Então, João, ele é testemunha genuína da vida de Jesus, né? E foi o único apóstolo, inclusive, que acompanhou Jesus durante a sua prisão, durante o seu julgamento, durante a crucificação. Era ele quem estava ao lado de Maria, ao pé da cruz. E naquele momento que Jesus diz, Maria, eis aí o seu filho, e diz a João, João, eis aí a tua mãe, né? E é sabido também que João, depois da crucificação de Jesus, foi ele quem cuidou de Maria, até o desencarne de Maria, no ano de 46 depois de Cristo, aos 64 anos, né? Mas é interessante falar que João foi o único dos apóstolos também que não foi perseguido pelos seus detratores, pelas pessoas que lutavam contra o cristianismo, né? Então, ele viveu aproximadamente 90 e poucos anos. E, né? Se não me engano, foi o único que não morreu na cruz, né? Ele não foi crucificado. Ele não foi perseguido, né? Ele sofreu, obviamente, mas ele não sofreu nenhum flagelo a ponto de perder a vida, né? Por conta da fé, né? Mas esse é um ponto muito importante. O fato dele ter cuidado de Maria por tantos anos também lhe trouxe ainda mais a compreensão dos valores cristãos, né? João foi o último evangelista, né? Ao lado de Lucas, de Mateus e Marcos, quem por último escreveu o evangelho foi ele, por volta do ano 90 e 100 depois de Cristo. E é interessante que observamos no Evangelho de João, né, que, diferentemente dos outros 3 evangelhos, que trabalharam muito a questão humana de Jesus, né? Jesus, o homem, né? O bom homem, né? O homem que ensinou o amor, que ensinou a paz, a justiça, o perdão. Já João, ao escrever o seu evangelho, ele se prendeu mais à questão do divino, do mestre divino, né? Então, ele ressalta, se eu não me engano, 8 dos milagres, né? Através de seus evangelhos. Então, é isso que João quer trazer ao conhecimento de todos. Porque depois que Jesus morreu, as pessoas continuaram perseguindo os cristãos, continuaram tramando contra o idealismo cristão. E afastando, tentando com todas as forças afastar de Jesus essa figura do Messias, do prometido, né? E João, através dos seus evangelhos e dos seus escritos, ressaltando esses milagres de Jesus, ele deixa bem claro essa questão do Messias, do enviado de Deus, do Filho de Deus. Então, esses são características do Evangelho que eu gostaria de destacar aqui para todos vocês, né?
Basicamente isso, Ângela. Podemos começar aqui o nosso esclarecimento do texto, né? Sim. Emmanuel nos explica muito detalhadamente, e eu acho muito importante, né, que nós sempre fazemos, nós estudarmos cada parágrafo para um melhor entendimento, né? E primeiro ele diz que profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário, que foi exatamente o que o Marco nos trouxe, foi depois do Calvário, então foi depois que eles viram que ele ressuscitou, né, e apareceu ali para eles e falou na reunião: recebei o Espírito Santo. E o que tem uma beleza muito grande no segundo parágrafo, esse texto de Emmanuel, quando ele fala que quando ele se apresenta, ele espalha sobre eles, sobre os discípulos, o seu espírito de amor e vida. E nós estamos falando do momento onde todos os apóstolos estavam ali lamentando a morte, entre aspas, de Jesus. E ele aparece e Emmanuel trata esse aparecimento dizendo, espalhando sobre eles, né, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. E depois Emmanuel faz as perguntas que eu creio que muitos de nós já fizemos essas perguntas. Jesus era o Espírito o mais importante, o mais iluminado, né, o governador do orbe, que já encarnou aqui na Terra. E se ele tem esse poder e essa força, Emmanuel faz essas perguntas que eu creio que nós também já fizemos, né? Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que Jesus já não transferiu para eles essas bênçãos aos discípulos? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Seria muito fácil. Nós podemos imaginar aí que queimaria algumas etapas. Então, Emmanuel pergunta, por que Jesus não transmitiu o seu poder divino aos seus sucessores? Facilitaria a vida deles aqui na Terra após a sua crucificação. Todos foram e estavam sendo perseguidos naquele momento. Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Ele recomendava, ele não obrigava ninguém que recebesse os dons espirituais. E vamos entender por que Jesus recomendava. Emmanuel ainda pergunta, por que não impor semelhante obrigação de receber os dons espirituais, já que eles já haviam passado um longo tempo com Jesus? E no parágrafo seguinte, eu vou comentar mais esse parágrafo, depois vou passar a bola aqui para o Marco, porque ele praticamente responde, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Porque cada ser humano é um tesouro, é um ser em evolução. Então, era recomendado, era indicado, era ensinado pelo exemplo, mas nunca imposto ou violentado o processo de evolução, de entendimento, de maturidade, nem dos próprios apóstolos. Jesus, nem por amor, pelo imenso amor que ele tem, ele não adiantou, digamos assim, no nosso entendimento, nenhum processo de evolução ou de iluminação, nem mesmo aos discípulos. Ele recomendou, recebei o Espírito Santo. Então, no nosso entendimento, cada um dos discípulos, de acordo com aquele momento, foi convidado a receber. E para receber alguma coisa, nós temos que, como nas nossas casas, nós temos, para receber alguém, para receber alguma coisa, nós temos que
abrir a porta. Então, era importante naquele momento que cada um olhasse para si e abrisse a porta do seu coração, do seu entendimento, para receber o Espírito Santo. Então, agora eu passo a bola para o Marco. Eu vou voltar aqui nessa afirmação do segundo parágrafo, né? Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida. Existe uma grande mensagem dentro do contexto dessa frase. Jesus venceu a morte. Jesus nos deixa muito claro de que a morte é uma fase da vida. Comentamos aqui no início sobre a passagem da mãezinha do Reginaldo. É mais uma fase na história de todos nós. Quando eu digo história, eu estou me referindo a esse contexto em que todos nós fomos criados espíritos, né? Num determinado momento do tempo, e a gente vem passando pelas diversas experiências na vida, desde o reino mineral, vegetal, animal, e agora no reino da razão, melhor dizendo, na humanidade, em que nós desenvolvemos todas as nossas potencialidades como espírito com E maiúscula. E recordando mais uma vez que sempre que Kardec escreve, deixa ali nas letras da codificação espírito com letra maiúscula, ele está se referindo ao espírito neste momento da evolução diante da eternidade, que é o momento em que nós adentramos ao reino da humanidade, ao reino nominal, e desenvolvemos a razão, o intelecto, e vivenciamos as experiências da vida que são necessárias à nossa evolução com livre-arbítrio. Então, Jesus, ao se apresentar aos apóstolos naquele momento, após a morte do seu corpo físico, ele se mostra vivo. E como a Ângela disse, ele não abandonou os apóstolos, ele ama os seus irmãos, ele ama a humanidade. Como a Ângela lembrou, Jesus é o modelo e guia para a humanidade que Deus designou. Jesus é o nosso mentor espiritual, é o governador da terra, né? Ele esteve aqui por 2 vezes, né? Quando se elaborava as potencialidades divinas, se reuniram pela primeira vez, no momento em que a terra se desprendia, né, daquele aglutinamento, né, no início da nossa galáxia, né? E aí eles organizaram. Jesus foi o responsável, né? É o espírito puro, mais evoluído, que é o grande responsável pela formação e condução da humanidade na Terra. Então ele esteve junto com essa pleiade de espíritos puros, planejando a Terra. E no segundo momento, esse grupo de espíritos puros se reúne justamente para discutir a vinda de Jesus à carne aqui na Terra, para nos testemunhar que é possível, sim, aprendermos as lições do amor, né, e da vida aqui na carne, amando os nossos irmãos, né? Então, Jesus não nos abandonou. Jesus nos deixou o legado que se expressa através da religião cristã, né? Sejam elas quais forem, sejam os espíritas, os católicos, os evangélicos, nós somos seguidores da mensagem de Jesus, nós somos aprendizes da mensagem de Jesus. Ele não nos abandonou, só que nós estamos nesse estágio ainda de compreender melhor o que significa, né, viver o amor e viver a vida dentro desses preceitos que Jesus vivia por ser o Espírito puro. Nós temos a eternidade para chegar lá, né? Então, não nos esqueçamos jamais que a mensagem, que o exemplo nos foi dado e que ele está conosco sempre. Nós encontramos a referência de que onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Nós começamos aqui a nossa oração falando da fluidificação da água e da presença dos trabalhadores
da seara do Cristo aqui conosco, em todos os momentos das nossas vidas. Então, a gente precisa estar antenado a essas coisas e nunca nos esquecermos de que Ele continua conosco, Ele espalhou o seu espírito de amor, espalhou vida. E esse é o trabalho de cada um de nós, conforme a gente vai descrevendo aqui, comentando aqui na continuidade do nosso bate-papo. Sim. Muito bem. No parágrafo 5º, Emmanuel diz que cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então, nós entendemos que no momento certo, né, já que ninguém vai impor nada, vai obrigar nada a ninguém, as suas portas sagradas, né, que é do seu íntimo, vai entrar em comunhão com o Pai. Esse é um processo muito diferente para cada um de nós, né? Somos todos tesouros, filhos de Deus Pai, recebemos o amor de Jesus, temos a nossa jornada, nossas oportunidades, as nossas provas, as nossas lições diárias. E é importante que nós nos lembremos de que, diante das dificuldades do nosso dia a dia, a gente sabe que nós e quem nos acompanha e todas as pessoas que conhecemos passam por momentos difíceis, em determinadas fases da vida mais, outras menos, mas o importante, que eu queria até abrir agora um parêntese aqui, que nós nos lembremos de que nós somos tesouros para o nosso Pai. Deus Pai não abandona ninguém. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nunca nos abandona. Pelo contrário, Ele coloca benfeitores amigos à nossa disposição para que nós possamos, atentos a isso e lembrando, né, e exercitando a nossa fé, que nós possamos ser inspirados nos momentos de dificuldades para as melhores soluções. Então, lembremos, nós somos todos tesouros, né? E no parágrafo 6º, ele fala que o Criador oferece a semente, todas as sementes, o sol e a chuva, né, são os recursos, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Mesmo com todos esses recursos da natureza, que são proporcionados a uma sementinha, para que ela possa germinar, né, tem a água, o sol, a chuva, né, o clima, o calor, o frio, cada uma com a sua, cada um da sua forma, né, umas plantas gostam mais de frio, outras mais de calor. E o campo, a defesa, o adubo, os lavradores, todos os recursos para que essa semente germine. Mas ela só germina no tempo que ela tem que germinar. Ela não vai germinar de um dia para outro porque ela recebeu todos esses recursos. É no tempo dela. E é o que nós popularmente dizemos, né, dentro da nossa religiosidade, né? Nós costumamos dizer, tudo acontece no tempo de Deus. No tempo de Deus. E é o que diz aqui, no meu entendimento, nesse capítulo 6, de que Emmanuel nos explica. O Criador oferece todos os recursos, e cada um no seu momento, de acordo com a sua maturidade, né? E aí nós vamos lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Eu acho que essa passagem, ela traz muito sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Ninguém nos obriga, ninguém nos impõe, porque nós viemos já com essa condição, né? Todos nós temos a liberdade de escolha no nosso caminho. Nós decidimos ir por esse caminho ou por esse. E é por isso que eles tratam tanto aqui, eu vejo, essa questão da não invasão, de obrigar ou de pular a etapa do processo de evolução, não é? Nem com todo o amor do mundo para ajudar alguém, digamos assim, não existem preferidos, não existe ninguém que vai ser privilegiado. O respeito
a maturidade ao tempo de cada um. Porque quando a gente fala assim, como que está a sua fé? Não adianta eu querer colocar fé na cabeça de alguém, convencê-la de que há um Deus que cuida dela. Essa pessoa, nós temos que entender isso, é de dentro para fora. O entendimento de que Deus habita em nós, de que nós temos assistência que nós pudermos ter, de acordo com o nosso merecimento, vem de acordo com a minha crença em Deus. E essa mudança, essa transformação de fé, de paciência, de trabalhar as minhas virtudes, de realmente viver o reino de Deus dentro de mim, é necessário de que eu abra a minha porta para esse entendimento e para essa vivência. Foi assim que eu também interpretei essa passagem. Eu vou voltar aqui ao parágrafo em que se afirma que cada espírito guarda seu próprio tesouro, né? Como nós já dissemos aqui, Deus nos cria simples e ignorantes. Várias vezes. A gente escuta isso aqui para quem assiste palestras, para quem estuda o Espiritismo, conhece muito bem essa afirmação, né? Isso quer dizer que o espírito, o elemento inteligente do universo, ele é criado sem conhecimento algum. Ele sequer tem a percepção de que ele é um elemento inteligente do universo no momento da criação. Porque nós começamos a nossa experiência de elemento inteligente no reino mineral, né? É interessante fazer uma analogia, né? Quando nos tornamos espíritos, como eu disse há pouco, com E maiúsculo, a nossa grande tarefa é aprender a amar, né? Indistintamente. Quando nós ainda somos o elemento inteligente do universo, estagiando lá no reino mineral, vegetal e animal, o grande aprendizado são outras coisas. O amor, entre parênteses, no reino mineral é o magnetismo. É a lei da atração das moléculas, né? No reino vegetal, nós começamos a perceber e a trocar, né, elementos relacionados à espécie vegetal, né, aprendendo a se alimentar através da fotossíntese, a expelir sementes para cumprir a lei da reprodução. Olha o elemento inteligente do universo adquirindo através das sucessivas experimentações nesses reinos. No reino animal, defendemos o instinto, né, como uma das principais experiências, né? O instinto da sobrevivência, a necessidade da alimentação, a necessidade da reprodução, mas já tomamos consciência de que somos um indivíduo, né? Não de forma complexa, mas o animal ele se vê presente na natureza. Ele interage com a natureza dentro do seu intelecto rudimentar, né? Então, percebam que esses são os tesouros que o espírito, desde o início, desde a sua criação, ele vem amealhando, né? E, meus amigos, não se menosprezem. Há muitos outros tesouros para que nós possamos conquistar e guardar dentro da nossa consciência, dentro do que somos, né? E que há de nos transformar um dia em espíritos puros. Não se menosprezem vocês que sofrem, né, as intempéries da vida. A vida é uma escola, né? Nós estamos aqui aprendendo, né? Infelizmente, por falta de conhecimento, e o Espiritismo nos atualiza dentro desse contexto do conhecimento a respeito da vida eterna. Esse é um grande aprendizado, é a grande lição, penso eu, que, dentre outras, o Espiritismo nos traz. Nós somos espíritos, nós viveremos para todos sempre, e nós estamos adquirindo conhecimento. Esse conhecimento que a gente vai adquirindo tem impulsionado o progresso da humanidade. E, por consequência, o progresso da humanidade, a somatória do seu conhecimento, tende também a nos levar a situações melhores de moralidade.
O homem ainda, por exemplo, nos dias atuais, estamos aí passando por um momento complicado, porque fala-se tanto na possibilidade de uma guerra mundial. São espíritos ainda atrasados, que, por exemplo, para mim, acredito que para a maioria de vocês que nos assistem e nos escutam, isso é um absurdo, e realmente é um absurdo. É inadmissível, na minha forma de pensar hoje, de viver a vida, que eu possa tirar a vida de alguém porque eu estou interessado num aspecto de geopolítica, de poder, de influência, enfim. É inadmissível. Todos somos iguais perante as leis de Deus. Todos nós trilhamos os mesmos caminhos. E o nosso tesouro está lá, né? Lá na frente, lá adiante. Um dia seremos como Jesus, espíritos puros. Então não se menosprezem. Tenham resignação diante das dificuldades da vida. Entendam que Jesus continua entre nós, cuidando de todos nós. Que nosso planejamento reencarnatório nos coloca exatamente onde devemos estar, né? E na nossa vida há esses momentos de felicidade, de tristeza, mas tudo faz parte do pacote de aprendizado que nos é necessário nesse momento, né? A grande maioria da humanidade desconhece isso, mas nós somos privilegiados de já ter esse conhecimento, e agora é o exercício prático, Ângela, da gente absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática nos nossos dias. Então é por isso que o texto ele faz essa referência, né, em forma de poesia, né, que o Criador nos oferece a semente, o sol, a chuva, o clima, o campo, a defesa, o adubo, o cuidado dos lavradores. O cuidado dos lavradores, nós vivemos em sociedade. O homem não foi criado para viver isolado, né? Porque isolado ele não evoluiria, né? Ele estagnaria na sua evolução. Precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. É assim que a gente aprende, né? É verdade. Então, gente, são grandes tesouros. Então, tenham resignação. Busquem a fortaleza da fé, né? Dessa crença que nós temos, que lá no primeiro momento ela é instintiva, mas agora nós vivemos a fé, o momento da fé raciocinada. E isso é muito importante, porque é o raciocínio, é a razão que cada vez mais nos fará entender melhor o que é Deus, o que é a vida e o nosso destino futuro. Isso mesmo. Eu achei de muita beleza também, e do que você trouxe essa reflexão no início da sua fala, sobre o tesouro ser o que nós já conseguimos aprender, conhecer, as lições já aprendidas, né? São os tesouros que nós guardamos dentro de nós. E eu gostei muito dessa abordagem aí. Achei que, para mim, fez muito sentido. Olha só, gente, eu estou ensinando a Ângela. Evangelho no lar é isso, né, gente? Cada um dos familiares que se sentam à mesa do lar, né, da casa de cada um de nós, tem um entendimento da leitura, tem uma experiência, tem um olhar para aquele texto, né? Então, olha, aqui é uma dupla. E a dupla, cada um tem uma visão. Imagine no lar, quando você se reúne com todos e quanta riqueza, né, sai da interpretação de cada um. Bom, e também lembrando que pode ser feito individual também. Eu dei risada aqui porque a gente estava brincando aqui antes de começar. Eu falei, quem manda, pode começar, Andy, quem manda aqui é você. Imagina, primeiras damas. Eu estou aprendendo com ela também, não gente. É nem por conta de conhecimento, é por gentileza, é por cavalheirismo, viu? Desculpa, Andy, eu te atrapalhar, mas imagina, não podia perder essa esse aqui é um evangelho no lar, então não tem formalidades, né? Nós podemos fazer dessa forma livremente. Bom, é como se nós estivéssemos na casa de todos os nossos amigos e irmãos, né, que estão nos acompanhando. Então, continuando aqui, ele faz essa analogia, né, com todos os recursos para que a semente possa germinar, mas é no tempo dela. E no parágrafo 7, ele coloca, né, Emmanuel, ele coloca o seguinte: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos
os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. E de novo, né, Emmanuel traz esse texto poético, né, porque ele vem com um texto hoje, muitos deles, né, na maioria, em forma de poesia quase. Então, nós todos temos igualmente como as sementes, né? Só que ele coloca de outra forma. O sol da providência, que tudo é providência de Deus em nossas vidas. Nada acontece por acaso, não é? A chuva de dádivas que cada um de nós recebe, também muitas vezes pelo merecimento, já porque realmente é necessário os recursos para a nossa evolução, para a nossa caminhada, para o exercício das nossas tarefas. As facilidades da cooperação. Todos nós temos amigos, com a graça de Deus temos uma família, temos pessoas com quem podemos contar. Quando ele fala também dos mensageiros de Jesus, né? Nós temos aí todas as obras, vamos lembrar aqui de Kardec, por exemplo, que vem codificando o Evangelho de Jesus. Então, assim, são bênçãos, são dádivas, vem trazendo trocando em miúdos, né? O que Jesus muitas vezes falou em parábola e que muitas vezes até hoje, 2022 anos depois, a gente ainda não compreende profundamente a parábola. E vem Kardec, nos traz a doutrina espírita, o Consolador prometido, e que muitas vezes, sempre que procuramos, realmente nos consola, ameniza nosso sofrimento. E ele ainda fala aqui do sofrimento, né? Ele trata o sofrimento como o adubo do sofrimento. Porque o sofrimento, a dor, são recursos para que nós possamos também nos motivar a melhorar. Porque sem a dor, vamos observar, quando está tudo bem, a gente não se volta muito para Deus, a gente fica mais, digamos assim, relax, não é não? Quando a gente tem um sofrimento, aí todo mundo ora, aí todo mundo busca, né, um lugar para orar, para conversar, para buscar uma ajuda, um conforto. Então, é um adubo, é um reforço para que nós possamos crescer, evoluir, aprender, nos transformar, porque não adianta só sofrer, aí passou, não. O que eu aprendi e o que eu mudei para melhor dentro de mim depois desse sofrimento. O que eu transformei na minha vida e o que eu estou ajudando a transformar na vida de quem vive ao meu redor. Aí está a grande questão, o grande mérito de cada um de nós depois de passar por uma dor. Marco, agora é com você. Eu fiz um destaque aqui no texto, que é o seguinte: somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores. Essa afirmação me fez lembrar do porquê, né, nós todos estamos submetidos à lei da reencarnação. São as oportunidades de aprendizado que o espírito precisa para evoluir. A Ângela falou do adubo do sofrimento. Mais uma vez, nós ressaltamos aqui que aqueles que não têm esse conhecimento do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, a terceira grande revelação de Deus para com a humanidade, são conceitos que nós sempre comentamos aqui. Mas a grande verdade é essa, né? Nós planejamos estar aqui. E nesse planejamento do qual participamos, nós fomos orientados por espíritos mais evoluídos do que nós. Mas nós estamos exatamente no momento, no contexto que nos é necessário o aprendizado. Infelizmente, sem essa antevisão do futuro, que a doutrina espírita sempre nos traz, nós julgamos a vida pelo que os nossos sentidos têm captado. E realmente a vida não é fácil de ser vivida, né? A vida se mostra muito injusta diante de tantas diferenças que a gente assiste neste planeta. Riqueza, pobreza, fome,
saciedade, orgulho, egoísmo, uns com tanto, outros tanto exaltando o supérfluo e outros sem nada, doenças, guerras, etc. Nós precisamos realmente confiar nesse conceito que entendemos do que seja Deus. E Ele é a inteligência suprema. Então Deus não se engana. Deus não muda os seus propósitos. Eles continuam os mesmos desde que Ele é Deus. Ele sempre existiu. As suas leis estruturam, organizam e mantêm todo o universo e, consequentemente, o nosso planeta e, consequentemente, a vida de cada um de nós e de todos nós. Está tudo certo, como sempre diz o meu caro amigo Moisés Rossi. Está tudo certo. A gente tem que dar uma complicadinha no nosso planejamento reencarnatório com essa história de livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele é justamente a chave para que nós possamos ter a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. E nós erramos, porque somos imperfeitos. E nós somos imperfeitos diante de uma lei que busca a igualdade de todos nós. E ela está gravada na nossa consciência. Mas esse grande guardião da consciência é a somatória da nossa experiência. Porque todos nós queremos felicidade. Todos nós queremos prazer, todos nós queremos viver bem, né? Enfim, e por que não podemos enxergar que o outro também tem esse mesmo direito? Então, os limites da nossa liberdade, do exercício do nosso livre-arbítrio, para que possam estar alinhados com essas leis universais, eles estão realmente delimitados aí. No que eu quero, no que eu penso para mim, que me traz felicidade, que me traz paz, eu preciso também querer fazer pelo outro, né? E aí sim, todos nós viveremos num mundo melhor. Então, é um exercício diário. E por isso que ele fala aqui, né? Que nós somos, quando ele fala que somos constrangidos a romper, é exatamente essa dificuldade que a gente tem de aceitar tudo isso. Todo esse pacote da encarnação atual, né? A gente acha que o mundo é imperfeito, que o mundo é injusto, né? Que se a gente fosse Deus, tudo seria diferente. Não, Deus não quer seres autônomos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e nós precisamos aprender por nós mesmos, né? Então, para nós é difícil, né? Romper esse aprendizado, né? Vivenciar esse aprendizado. Mas, inevitavelmente, nós chegaremos lá. Todos nós nos elevaremos para a luz divina. Com a graça de Deus. Porque eu estava pensando aqui, Marco e amigos, os recursos são iguais para todos nós, né? Para todos nós que estamos encarnados. Há muitos recursos à disposição de cada um. Mas depende muito da experiência pregressa, dos tesouros que a gente já tem dentro de nós, do que nós já conhecemos, já aprendemos, já temos aprendizado, né, depois das lições, e também do olhar de cada um, né? Essa disponibilidade, usar outra figura, né? Essa porta é o nosso coração, né? Essa disponibilidade de viver para o bem, viver para o outro, para o bem comum, buscar ser um pouco melhor a cada dia, viver, como diz o prefácio, se não me engano, de Fonte Viva, né? Com Jesus e por Jesus, porque quantas vezes a gente pensa nisso no nosso dia a dia, com todas as correrias, as tribulações, os compromissos, não é? Por isso que é importante as preces, né? A oração no início da manhã, a oração no final do dia. Quais os recursos eu tive hoje para eu poder melhorar um pouquinho mais? E eu usei esses recursos? Ou eu desperdicei meu tempo? Eu acho que é uma importante reflexão para nós, né? Nós sempre falamos, o nosso mundo, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência a mais aqui na Terra. Nós estamos tendo oportunidades, estamos lembrando aqui hoje dos recursos para que cada um de nós receba o Espírito Santo e nós podemos dizer o reino de Deus, né? E nós estamos aproveitando esse tempo?
Nós estamos aproveitando todos esses recursos, porque se nós nos atentamos a esse aproveitamento diário, mais cedo nós conseguiremos abrir toda a porta do nosso coração, porque nós ainda não abrimos. Determinadas coisas nós ainda não aceitamos, nós ainda não entendemos. Por isso nós não abrimos totalmente a porta da nossa casa interior para Jesus. Quando eu era criança, que faz bem pouco tempo, inclusive, eu via creio que todos conhecem, e me chamou muita atenção, Jesus, tem um quadro de Jesus batendo à porta da casa de alguém. E essa leitura toda, né, me trouxe essa lembrança todo o tempo que eu estava lendo, Jesus batendo à porta. E realmente depende da atenção de todos nós, da nossa boa vontade para querer melhorar. É só assim que nós vamos, com consciência, abrir a porta da nossa alma, do nosso eu interior, dando atenção ao nosso eu superior, para a gente poder melhorar. É só assim. Então, a caminhada, ela não é tão complicada, né? Nós, seres humanos, a gente complica tudo, a gente dificulta tudo, a gente coloca empecilho, a gente acha difícil abrir essa porta. A gente só esquece que abrindo essa porta, com fé em Deus e em Jesus, na espiritualidade amiga, a nossa vida se torna mais simples, porque nós encontraremos a serenidade até em frente a um problema grave, porque de saúde, por exemplo. Mesmo vivendo um problema grande de saúde, nós entendemos que Deus não nos abandona, que existe um motivo para isso, e por isso eu passarei bem por essa etapa da vida. Então, essa leitura me trouxe tudo isso. Eu espero estar sendo clara com todos vocês e que esteja chegando aí no coração de cada um essas reflexões. Porque Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, ela nos inspira. Eles nos inspiram sempre. A minha pergunta agora não é a de Emmanuel, é a minha. Nós ouvimos, nós estamos com ouvidos para ouvir e olhos para ver? É essa atenção, é essa lucidez, é essa que eu estou tentando falar, não só para vocês, estou falando para mim. Porque esse, eu entendo, é um exercício diário nosso, que nós mesmos nos demos o título de espíritas cristãos. Então, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos ouvindo, né, esses espíritos, os benfeitores amigos que nos inspiram? Então, no parágrafo 9 aqui, 8º, ele fala: as inspirações e os desígnios do mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, bem dentro disso que eu estava comentando, induzindo-nos à legítima compreensão da vida. Nós somos seres espirituais, estamos aqui para evoluir. E o que estamos fazendo para isso? Iluminando-nos por meio da consciência superior. Nossa, eu falei isso agora, né? Eu não decorei o texto, viu, pessoal? Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Está em nós, no nosso livre-arbítrio. E eu afirmo que, abrindo essa porta, entendendo que Deus, tendo essa consciência, Ele existe, Ele habita dentro de mim, eu tenho em mim a centelha divina, a vida se torna mais leve e mais feliz. Sabe aquela felicidade relativa que a gente já consegue encontrar aqui na Terra? É quando nós entendemos e compreendemos o reino de Deus dentro de nós. Essa afirmação das inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma. O que nós estamos fazendo aqui? Somos ceareiros de Jesus. Os exemplos de amor, do bem, as lições, as recomendações, as orientações, nós encontramos em todos os dias das nossas vidas.
Um desses momentos é esse agora aqui. Esse agora. Né? Em que nos reunimos em nome de Jesus, que estudamos as lições, a vida de Jesus, que estudamos os preceitos da doutrina espírita. Nós estamos aqui. Como o mestre disse lá no início do texto, né? Comparecendo à reunião dos apóstolos, logo após a crucificação, logo após a ressurreição, ele surge e diz: recebei o Espírito Santo. Cada um de nós, eu, a Ângela, cada um de vocês é um ceareiro de Jesus. Mesmo aquele irmão mais imperfeito, aquele a quem a gente aponta o dedo, que erra, que tira uma vida, mesmo esse, né? Dentro do contexto das piores das imperfeições da humanidade na atualidade, o desrespeito à vida, né? É um ceareiro de Jesus. Ele ainda não aprendeu, ele ainda não discerniu plenamente o que é certo do que é errado. Mas ele está cumprindo o seu trabalho. Nós falamos muito aqui, nesse último momento, da lei do trabalho, né? É o trabalho que faz com que nós avancemos nessa escalada evolucionária, né? Então, todos nós trabalhamos, às vezes até inconscientemente, para que esse projeto universal de Deus se realize em todos os momentos e em cada um de nós. Que tenhamos ouvido para ouvir. Né? Essa seria a minha mensagem final, né? Somos privilegiados. Hoje, estamos aqui estudando, né? A lição, vou chamar de lição, recebei o Espírito Santo. Né? Que possamos ter essa convicção em Deus, que busquemos com todas as nossas forças, nós que estou aqui classificando como privilegiados por conhecer a doutrina espírita e que temos essa antevisão do futuro, que é a eternidade, que possamos nós cada vez mais ter esse compromisso de buscar cada vez mais conhecimento, né? Lendo as obras, lendo a codificação, lendo as literaturas diversas que a Ângela sempre nos traz e que sempre comenta aqui. Tudo isso nos traz fortalecimento, base para a nossa reforma íntima. E isso demanda, meus irmãos, a eternidade. Não só os momentos desta vida, mas a eternidade. Compromisso, estudo, né? E tempo são necessários para que nós nos tornemos um dia espíritos puros. Muito obrigado. Agradecimento é uma constante aqui para nós, porque realização desse evangelho no lar, para mim, cabe como uma das dádivas de bênçãos que foi colocada aqui por Emmanuel. É sempre uma emoção, eu acho que a gente está bem tocado aqui nesse final desse nosso encontro, porque nós realmente sentimos o amor de Jesus e todas as nossas possibilidades de crescimento e de evolução e de assistência divina. E Emmanuel encerra aqui falando que nós cessemos, né, essa guerra das nossas criações inferiores, para a gente, vamos focar no que é superior, né? Ele fala, entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho dos dons, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, que nós possamos nos renovar, que nós possamos viver cada dia da nossa vida, pensando, quem sabe esse é o último dia da minha vida? E o que eu posso fazer de melhor? Que amanhã eu possa ter arrependimento de não ter feito, por ter sido meu último dia. Então, se nós tratarmos dessa maneira, pode ser que nós consigamos, com mais brevidade possível, abrir a porta do nosso coração para o reino de Deus e para a nossa evolução, uma caridade para conosco. Bom, hoje nós trouxemos para o nosso encerramento uma obra de José Carlos de Luca. Presentinho. O presentinho de hoje. Alguém me tocou. Então, na passagem de Jesus, né, ele fala, porque eu senti que de mim sai o poder. Então, que com a nossa concentração agora, nossa ligação, a nossa comunhão com o Pai, que nós possamos sentir Deus em nós. E Ele também, porque nós esperamos muito de Deus, né? E Ele espera de nós. De Luca nos traz a seguinte oração,
que vamos compartilhar com vocês, agradecendo já a presença de todos aqui no SEAC no Lar da noite de hoje. Muito obrigada. Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me essa dúvida. Por que você cura alguns e não cura os outros? Faço um silêncio, querendo ouvir a voz de meu mestre, e dentro do meu coração ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento, mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre, meus irmãos, se distanciam completamente das instâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive faço isso através deste livro. Mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você, que me busca nesta prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.